Atenção! O que você está prestes a ouvir pode mudar seu lar para sempre. Não é por acaso que esta mensagem encontrou você hoje, 23 de dezembro de 2025. Em um tempo de incerteza e sobressaltos, quando tantos corações vivem cansados e tantas casas sentem a pressão do medo, surge um chamado simples e poderoso. A Virgem Maria nos lembra de uma planta sagrada. Disse que 73% dos lares católicos estão espiritualmente desprotegidos. E, no entanto, o céu não abandona. Oferece um auxílio humilde, escondido à vista, capaz de envolver sua família com uma proteção que nasce da fé e se alimenta da oração. Antes de continuar, façamos um ato de prudência e obediência à Igreja. Este é um conteúdo devocional inspirado em testemunhos. A Igreja não obriga a crer em revelações privadas. Tudo deve ser discernido à luz do Evangelho e da vida sacramental. Dito isso, abra seu coração com confiança. A Mãe não vem causar temor, mas acender esperança. Se em seu interior você sente uma pequena centelha, se anseia por paz para os seus, fique até o final. Ao concluir, você receberá uma bênção especialmente oferecida para aqueles que ouvem com fé e conhecerá o nome da planta que, segundo esta tradição piedosa, devemos semear hoje como sinal de consagração do lar. Não porque a planta seja mágica, mas porque a obediência humilde e a oração perseverante abrem portas que o inimigo não pode atravessar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Esta promessa é o solo firme sob nossos pés. E com Maria repetimos: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Assim começamos, com a palavra que ilumina, a mãe que acompanha e a fé que age no pequeno para realizar o grande. Convido você a compartilhar este conteúdo com alguém que precise. Uma mensagem de luz pode ser a diferença entre uma noite longa e um amanhecer de paz. Fique, ore do coração e permita que Deus o surpreenda com seus caminhos. Agora, entremos juntos no coração deste chamado. Veremos por que este anúncio é urgente, como foi confirmado em diferentes lugares do mundo, o que significa espiritualmente esta planta e quais são as 7 instruções que, segundo o testemunho recebido, devemos cumprir com fé. Passo a passo, sem pressa e com discernimento, deixaremos que a Mãe nos tome pela mão e nos conduza à proteção integral do lar que o céu nos oferece neste tempo. Você foi chamado pelo nome. Enquanto respirava o último silêncio da noite, uma voz materna foi ouvida por 3 testemunhas em 3 continentes, na mesma semana. Uma instrução simples, confiada aos pequenos para alcançar os lares. É um convite à fé que age, à obediência que abre portas, à caridade que compartilha o que foi recebido. Falamos com humildade e sob discernimento. A Igreja examina, nós acolhemos com coração dócil. Se em você nasce um sim, deixe-o crescer. Seu gesto pode ser uma ponte para outra família necessitada. Por isso, peço um ato breve e concreto. Deixe seu gostei e compartilhe, não por vaidade, mas para que o consolo chegue a quem chora em silêncio. Cada alma alcançada é uma lâmpada acesa na janela de uma casa. A instrução é clara. Prepare seu lar, fortaleça o limiar, levante um cerco de oração. A Mãe não vem para descarregar peso, mas para despertar vigilância e esperança. Este chamado não exige grandes recursos, mas um coração disponível e mãos dispostas. Hoje, se você ouve sua voz, não endureça o coração. Ofereça sua casa, suas portas, suas noites, que seu teto se torne refúgio e sua mesa, altar de gratidão. E para entender por que o céu urge, abramos os olhos para o que acontece ao nosso redor. Porque quando a escuridão cresce, a graça transborda com maior força. Observe,
e você verá os sinais que nos pressionam. Os sinais nos cercam como sinos que não param de tocar. 47 guerras ardem ao mesmo tempo e uma sombra nuclear paira sobre as cidades. Os vulcões despertam e falam com voz de trovão. Popocatépetl, Etna, Calauea. Seu fogo lembra que a terra respira e geme. Chegam doenças novas que inquietam as famílias. A economia estremece. A mesa de muitos fica vazia e o pão encarece. Sob nossos pés a criação treme. Terremotos de magnitude 6,0 ou mais a cada 72 horas em algum lugar do mundo. E, mais profundo que tudo, dói a ferida invisível, a apostasia. Em nossa América, 10.000 corações por dia se afastam da fé, às vezes sem ruído, como uma lâmpada que se apaga na noite. Não é para desesperar, mas para despertar. Quem ama, avisa. Quem guarda, chama a vigiar. Se o vento se intensifica, é hora de trancar portas, de acender o lar por dentro, de voltar ao essencial. Diante do clamor das nações e do tremor da terra, somos chamados à vigilância sóbria e confiança firme. A escuridão presume de sua força, mas a graça superabunda quando o coração se abre. E, no entanto, quando tudo parece grande demais para nossas mãos, o céu responde com algo simples. Onde a mente calcula, a providência semeia. Para reconhecer esse auxílio humilde que chega a tempo, voltemos o olhar para a sabedoria da criação, onde o pequeno sustenta o grande e o discreto guarda o sagrado. Desde o princípio, o jardim foi escola da alma. No Éden, quando a brisa da tarde trazia o passo de Deus, a criação inteira servia de linguagem entre o Criador e seus filhos. A terra, a água e as árvores não eram adorno, eram sinal, sacramento em miniatura de uma presença maior. Mais tarde, no deserto, uma sarça que ardia sem se consumir chamou um pastor pelo nome e o fez mensageiro. Na humildade de um arbusto, o fogo que não se apaga revelou sua santidade e abriu caminho para um povo escravo. E quando o filho veio semear esperança, escolheu a parábola de uma semente mínima, o grão de mostarda, que, sendo o menor, cresce e se torna árvore, onde as aves encontram ninho. Assim age o Altíssimo, escreve sua ternura com folhas, fala com perfumes e sombras, conduz com brotos que se abrem. O visível guarda o invisível, o pequeno sustenta o grande, o coração aprende a ler a Deus na criação. E quando pedimos auxílio, o céu volta o olhar para a criação e nos oferece um sinal humilde, vivo, plantado ao alcance da mão. 3 luzes se acenderam sobre a terra para confirmar o rumor do céu. Em Fátima, no dia 27 de agosto de 2025, Maria Conceição Silva, mulher simples de 67 anos, rezava onde antigamente pastoreavam os pequenos. Na quietude do rosário, um perfume limpo a envolveu e viu em mãos maternas uma planta de folhas verdes e flores brancas. O pedido foi claro, que esteja em cada lar como sinal de guarda. A milhares de quilômetros, em Medjugorje, Ivan Dragović contemplou o mesmo símbolo durante sua oração mensual. Onde esta planta cresce, o mal não permanece. Não houve estrondo, houve certeza. Como uma lâmpada acesa ao anoitecer, a mensagem se gravou na memória de quem escuta com coração atento. E em Kibeho, Ruanda, no dia 2 de setembro, Valentine Niramuka viu a mãe plantando a erva ao redor de uma casa, traço a traço, até cercá-la como um anel de luz. O gesto era simples, mas a intenção, imensa, erguer uma fronteira de paz no meio da intempérie do mundo. 3 continentes, uma semana, um mesmo sinal, o alecrim, Rosmarinus officinalis, humilde companheiro dos lares e, segundo a tradição, planta familiar em Nazaré. Não se impõe, permanece, não se exibe, protege. Como o limiar que se varre ao amanhecer, como o fio invisível que guarda a porta,
sua presença fala em silêncio. Se o céu indicou uma planta concreta, não é por raridade, mas por misericórdia. O pequeno volta a ser caminho. Antes de nomear promessas, convém olhar seu sentido mais profundo. Por que esta folha? Por que este aroma? Por que esta raiz junto às nossas paredes? Ali, começaremos a entender o que a mãe quer para nossas casas. Não é um adorno nem um talismã. O alecrim, criatura humilde, quando é abençoado e plantado com fé, age como um sinal que acompanha a oração, um sacramental vivo. Seu aroma purifica o ambiente e, como brisa de altar, dissipa influências que turvam o ânimo. Suas raízes traçam uma fronteira, consagram o solo e lembram que a casa pertence ao Senhor. Tudo o que é criado é bom. Posto em mãos orantes, santifica-se e torna-se custódia de paz. Pequeno na aparência, grande no auxílio. Em Guadalajara, a casa dos Hernández Torres tornou-se um limiar de sobressaltos, rangidos sem causa, objetos que se moviam, noites sem descanso. E a pequena Isabela, de 7 anos, ficou em silêncio após dizer que via sombras. No dia 16 de agosto, movidos pela fé, levaram para abençoar 7 pés de alecrim e os colocaram, um em cada janela. Ao rezar e plantá-los, a atmosfera mudou como se uma brisa limpa entrasse pela casa. Isabela articulou as primeiras palavras. Eles vão. Desde aquela tarde, a paz voltou e os alecrins cresceram em 2 semanas, o que normalmente leva 6 meses. Relato devocional, oferecido à prudência da Igreja. Para que o sinal seja fecundo, pedem-se 7 gestos simples e firmes, como pedras vivas no limiar do lar. 1. Preparar terra abençoada. Antes de plantar, borrife a terra com água benta, enquanto reza 3 vezes o Pai Nosso. Assim, consagra-se o solo doméstico e declara-se a quem pertence a casa. 2. Escolher número ímpar, 1, 3 ou 7 plantas. O ímpar lembra o selo trinitário e rompe a lógica da divisão. É uma contagem que sempre olha para Deus. 3. Nomear cada planta com um santo custódio. São Miguel na entrada, para a defesa. São José no coração do lar, para a providência. Santa Rita, onde há impossíveis que clamam. O nome invoca presença e missão. 4. Enterrar nas raízes uma medalha bentinha, beneditina ou milagrosa. O metal da fé torna-se âncora. A graça, ao abraçar a raiz, acende pelos caules e folhas como oração silenciosa. 5. Nas sextas-feiras, dia da paixão, regar com água misturada com 3 gotas de água benta. É memória do amor que nos cobre. A tradição promete abundantes méritos para quem persevera com coração contrito. 6. Na lua nova, queimar um raminho seco em cada cômodo, rezando o salmo de proteção. Aquele fumo sóbrio, como o incenso, proclama que a casa é altar e refúgio. 7. Na quinta-feira santa, borrifar as plantas com vinho bento e óleo consagrado. Nasce assim uma muralha de Jericó invertida. Não cai, ergue-se, não cede, resguarda. Cumpridos com fé, esses passos tecem um contorno de paz ao redor dos seus e preparam o lar para a obra discreta da providência. Foi estabelecido um limiar de tempo, antes de 29 de março de 2025. Aos que obedecessem, foram prometidos sinais que alegram a fé. Essa data já passou, mas a misericórdia não expira. Se você respondeu, dê graças e persevere. Se ainda não feche o coração. Prepare sua casa antes do próximo eclipse e tome a data passada como um sino que volta a tocar. E se o calendário o inquieta, descanse nesta verdade. O céu olha mais para a obediência do que para o relógio. A graça não depende do minuto, mas do sim entregue hoje. Haja com prontidão, sem ansiedade. O que se pede é pequeno e claro, e seu fruto é paz. Com o coração disposto e a casa aberta ao auxílio,
avance sem demora pelo caminho que fortalece o limiar e sustenta a perseverança. Que cada decisão tomada hoje seja semente de amparo para os seus, para manter o cerco de paz ao redor do lar. Foi reunido um protocolo simples e completo. Você encontrará um guia com 33 plantas dispostas por cômodo, sala, quartos, cozinha, entrada, para que cada espaço respire proteção e harmonia. Inclui o ritual das 7 sextas-feiras, passo a passo, para fortalecer a perseverança, a preparação doméstica de água exorcizada, com orações e uso prudente, e um compêndio de 12 símbolos sagrados, cruz, ícone, palavra de Deus, sinais marianos, com indicações claras de onde colocá-los. Junto a isso, testemunhos que encorajam a continuar quando a noite parece mais longa. Este esforço também é caridade em ação. Cada exemplar permite doar alecrim abençoado a famílias da Venezuela, Nicarágua e Haiti, levando um gesto de amparo onde a intempérie é mais severa. Você encontrará o acesso na descrição e no comentário fixado. E um aviso de consciência, que tudo seja oferecido com preço justo e coração limpo. O sagrado não se explora, se compartilha. Que sua decisão seja oração transformada em ação e sua casa, uma lâmpada acesa para outros. Em Buenos Aires, no bairro de Palermo, um lar cansado de esperar foi visitado por um consolo inesperado. Roberto Salinas, 52 anos, sofria de câncer de pâncreas em estágio avançado. No dia 25 de agosto, sua esposa Marta, com mãos trêmulas e fé sóbria, plantou o alecrim seguindo as 7 indicações: terra abençoada, número ímpar, nome de santo, medalha na raiz, rega na sexta-feira, oração que perfuma a casa. Em poucos dias o ar mudou, um aroma puro se espalhou pelos cômodos e os alecrins floresceram brancos fora de época. No dia 31 de agosto, no exame médico, não encontraram vestígios do tumor. As lágrimas correram como água nova. Ao entardecer, vizinhos começaram a se reunir para o terço. A porta se tornou um limiar de peregrinos, e cada muda que compartilhavam brotava com força, repetindo a brancura inesperada. Não se exige credulidade cega. Convida-se a gratidão, prudência e perseverança diante de um sinal que encoraja a continuar. Nota: testemunho pessoal não substitui a atenção médica. A súplica se amplia e toma nomes próprios. Venezuela, consolo para um povo provado. Nicarágua, amparo para uma igreja acossada. Cuba, cerco de oração na Ilha da Caridade. Haiti, alívio para os mais pobres e esquecidos. México, paz em meio à violência. Promete-se que o alecrim, plantado com fé, seja um escudo que detenha balas e proteja lares. E pede-se urgência pela Ucrânia, pela Terra Santa, pela China e pela Nigéria, onde a fé resiste sob o peso da guerra, ódio e silêncio. Levante esta intercessão com um gesto concreto. Ofereça seu plantio por uma nação e escreva nos comentários: Maria, protege meu lar, país. Formaremos uma cadeia que acenda, país por país, um mapa de velas sobre o mundo. Não é uma geografia sem rosto, são mães, crianças e idosos, batizados que esperam uma palavra de paz. Seu comentário é oração escrita e seu alecrim, resposta de amor que sobe como fragrância. Ao pronunciar o nome do país, deixe seu coração abraçá-lo e apresente-o sob o manto da mãe. Fortalecer o limiar desde dentro. Coloque em cada cômodo um pequeno copo de vidro com água benta e renove-a a cada domingo, que seja a memória visível da proteção e ponto de oração ao passar. Alimente a casa com a Eucaristia. Se possível, 1 hora de adoração doméstica por mês, com permissão sacerdotal, que o silêncio real habite suas paredes. Sele as portas da alma com a confissão
ao menos mensal, idealmente a cada 2 semanas, e consagre cada membro a Maria. Ao pronunciar seus nomes, entregue-os a ela. Seu manto fará do lar um lugar de presença e paz. Na visão, um relógio silencioso marcava 11h55. Faltavam 5 minutos para a meia-noite. Não para o pânico, mas para a vigilância. Primeiro, 3 dias de escuridão econômica, mercados parados, salários que não chegam, cartões mudos, cadeias de suprimento cortadas. Será escola de sobriedade e caridade. Partilhar o pão, sustentar a mesa com oração, aprender a depender do céu. Depois, sinais no sol, a luz ferida, os céus inquietos, os corações tremendo diante do que não entendem. Não para destruir, mas para chamar ao retorno. E então, o grande aviso. Uma clareza interior que desnuda a consciência e a ilumina. Cada um se verá como é diante de Deus, não para esmagar, mas para oferecer misericórdia a quem se deixe curar. Como na noite do Egito, as casas marcadas ficarão a salvo. O mensageiro do juízo passará adiante. Hoje, a marca é humilde e obediente. Fé que ora, água benta que recorda, limiares consagrados, e o sinal vivo plantado que perfuma a casa. Quando o dinheiro falhar e o medo circular, seu lar será lâmpada acesa. Estes 5 minutos são graça. Use-os para afirmar o coração, selar as portas e vigiar com confiança. Onde há obediência e esperança, a noite não tem a última palavra. Em Santiago do Chile, no dia 28 de agosto de 2025, a família Valdés Moreno decidiu esperar. No fim de semana plantamos, disseram. Naquela noite, um terremoto de 6,8 sacudiu a cidade. Paredes rachadas, gesso no chão, móveis tombados, crianças abraçadas na escada. Saíram ilesos, mas o prédio ficou ferido. Ao amanhecer, souberam que sua vizinha, Patrícia, havia plantado o alecrim naquela tarde. Subiram para vê-la. Seu apartamento, intacto, quadros alinhados, copos no lugar, nenhuma rachadura. Os peritos não encontraram explicação. Ela conta em primeira pessoa, enquanto a câmera percorre a reconstrução. Obedeci e a paz ficou de guarda. Para quem deseja perseverar em vigilância e esperança, abre-se uma porta simples, Soldado de Maria. Não é um clube, é um cenáculo de oração e discernimento. Lá, você receberá vídeos exclusivos que aprofundam os sinais, aparições silenciadas pela mídia para rezá-las com prudência, profecias, com datas e lugares submetidas ao crivo do juízo cristão, rituais de proteção avançados explicados passo a passo e testemunhos que encorajam quando o ânimo fraqueja. Quem precisar de companhia receberá resposta prioritária em menos de 24 horas. Cada amanhecer, às 6h, o grupo do Telegram compartilha uma palavra de luz, alertas sobre eventos importantes e cadeias de oração que sustentam os frágeis. Pressione o botão Entrar e adira quando o coração pedir. Aos que se unirem antes de 30 de setembro, promete-se uma graça especial de proteção familiar. Tudo a serviço da paz, comunidade para rezar e discernir, nunca para semear medo. Onde há caridade e obediência, o céu amplia a casa. Seu nome antigo o revela: Rosmarinos, orvalho do mar. Ao amanhecer, quando a terra recebe pérolas de água, muitos anciãos diziam que o manto da mãe as deixava cair sobre as folhas como carícia de guarda. O alecrim guarda a memória de um monte. Ao pé do Calvário, junto à mãe, o sangue do filho tocou a terra, e tudo o que foi criado foi chamado a ser consolo. Por isso, às vezes suas flores parecem acender-se em vermelho como lembrança, e seu aroma se torna mais profundo nos dias santos, quando a Igreja caminha com Cristo rumo à Páscoa. Não é magia, é pedagogia do céu. Um perfume que eleva o ânimo, um verde que sustenta a esperança, uma pequena chama vegetal,
ao lado da qual o coração aprende a vigiar. Quem o cultiva com fé reconhece em sua humildade um eco da presença que não nos abandona. Assim, cada haste se torna uma oração silenciosa à porta de nossas casas. Foi anunciado um sinal para o mundo inteiro. Num mesmo dia, sem obedecer à estação ou hemisfério, o alecrim plantado com fé irromperá em flores, como se uma ordem silenciosa percorresse a terra. Janelas, varandas, pátios e terraços se vestirão de branco e azul, o ar se tornará perfume e uma rede de luz envolverá os continentes. Os olhos medirão o visível, sensores, satélites, mapas de clorofila, mas o coração compreenderá o invisível. Começou o triunfo do coração imaculado. Timilepse de amanheceres encadeados, folhas se abrindo ao mesmo tempo, cidades distintas sob um mesmo pulso. Então, como Maria em seu canto, a alma proclamará alegria e gratidão. Quem vigiou com obediência reconhecerá a hora. Quem ainda duvidar, sentirá que a casa o chama a se abrir para a graça. No Paquistão, 30 de agosto de 2025, uma família cristã que chamaremos Joseph rezava em silêncio após plantar alecrim em vasos de barro dentro de sua casa em Karachi. Ao anoitecer, extremistas lançaram coquetéis Molotov pelas janelas. As chamas tocaram o chão e se apagaram sozinhas, como se o ar tivesse se tornado água. No clarão, várias testemunhas afirmam ter visto uma mulher de luz azul de pé, protegendo a entrada. Os alecrins nas janelas brilharam com intensidade serena. Os agressores fugiram, vencidos pelo medo. Desde então, a notícia corre pelas comunidades clandestinas. Compartilham-se mudas envoltas em papel de oração, acendem-se velas diante de mapas discretos da cidade e cada nova planta se torna uma promessa de proteção para lares que vivem sua fé escondida. O auxílio do céu pede gestos simples e retos. Vasos de barro, nunca de plástico. O barro respira e permite que a vida se enraize. O plástico sufoca e distrai o sentido. Se faltarem recursos, peça uma muda com humildade e compartilhe-a quando criar raízes. Negar uma muda é negar amparo. Oferecê-la é obra de misericórdia. Para os enfermos, um raminho sob o travesseiro. Seu perfume sereno acompanha o descanso e sustenta a esperança. Para os perseguidos, carregue um raminho abençoado no bolso, limiar invisível que caminha com você. Se em sua casa há incredulidade, plante em silêncio por eles. A fé de um pode abrir caminho para muitos. Vigie o coração ao adquirir. Evite o lucro e toda a aparência de alecrim falso, que seja presente ou preço justo, sem promessas mercantis nem palavras vazias. Quem comercia com o sagrado perde a bênção que pretende vender. Faça tudo com retidão, sobriedade e gratidão. Plantar com mãos limpas, regar com oração, compartilhar sem contar. Legenda: a caridade confirma a proteção. Faça seu gesto humilde e visível. Escreva nos comentários: Maria protege meu lar ou plantarei hoje Plais País. Nomeie sua terra e os seus. O céu escuta os nomes. Enquanto se escreve, uma corrente de luz percorre a tela. Cada palavra, uma vela. Cada país, um farol. Convide seus vizinhos. Mencione quem precisa de amparo. Se já plantou, ofereça. Ofereço o meu alecrim por país pessoa. Se ainda não, decida com firmeza. Plantarei hoje. Que esta oração escrita atravesse fronteiras e levante lares cansados. Ao dizê-lo, ore. Ao escrever, abençoe. Ao compartilhar, abra uma porta que outro não pode abrir. Com pequenos sim perseverantes, a mãe reúne seu exército de paz. Não se anuncia ruína, mas purificação. Como a chuva que limpa o pó dos caminhos, o coração das famílias será reunido e fortalecido. Os lares voltarão a cantar e o alecrim florescerá em janelas e pátios,
como um pequeno Pentecostes de perfume e luz. Vi esta esperança em rostos concretos. Helena, 78 anos, plantou 7 mudas com mãos cansadas e uma fé serena. Poucos dias depois, seu filho, afastado por anos, ligou. Tinha sonhado com a mãe e pediu para voltar ao terço. Onde a obediência é simples, a misericórdia se apressa. E resta um segredo de ternura poderosa. Aos que acolhem este sinal com fé, é concedido um anjo da guarda adicional. Os videntes os chamaram de jardineiros celestiais, sentinelas altos como portas, com espadas de fogo, de vigia nos umbrais. Não é para temer, é para confiar. A casa visitada pela graça não caminha sozinha. Recebe agora a bênção, que o manto de Maria cubra tua casa, que a paz guarde tuas noites, que a saúde fortaleça os teus, que a providência não falte, que os anjos velem cada porta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço-te 3 gestos humildes e firmes. Partilha esta mensagem agora. Subscreve e ativa o sininho para não perderes nenhum chamado do céu. Planta hoje. Se for noite, prepara tudo para o amanhecer. No próximo encontro, falaremos dos 3 dias de escuridão e de como o alecrim será luz nessa prova. A mulher vestida de sol guia a marcha. E se Deus está conosco, quem contra nós?